Lá em cima. Olá, boa noite. São 11h08. A partir de agora você vê um balanço completo deste primeiro turno das eleições 2016 aqui no estado. Nós começamos com o resultado da capital, onde teremos segundo turno. Iris Rezende, do PMDB, fechou com 40,47% dos votos e Vanderlan Cardoso, do PSB, teve 31,84%. Em terceiro lugar, delegado Valdir, do PR, seguido por Francisco Júnior, do PSD, Adriana Cosse, do PT, Flávio Sofiati, do PSOL e Djalma Araújo, da Rede. Vamos ver então o que disseram Iris e Vanderlan após a divulgação do resultado oficial deste primeiro turno. Sempre a gente está a esperar um pouco mais, mas está dentro daquilo que os institutos de pesquisa retratavam. Agora, no segundo turno, nós vamos viver uma nova realidade. Nós começamos aí na espontânea com 6% e chegamos aí com quase 33% das eleições. Então você pode ter certeza que vai continuar dessa forma com proposta. Eu acredito muito nas propostas. E o TRE montou uma central de apuração aqui na capital. A nossa equipe esteve lá acompanhando tudo. Patrícia Bringel, boa noite para você. O que é que você destaca para a gente? Olá, Matheus. Boa noite a todos. Eleição bem tranquila aqui na capital e no interior do estado. O eleitor não enfrentou muita fila, votou com muita facilidade, com muita agilidade. A apuração dos votos também correu com bastante agilidade, num ritmo acelerado. Aqui nessa central montada pelo TRE, às 5h10 começaram a surgir as primeiras parciais. Em menos de 3 horas, a gente já tinha um quadro dessas eleições bem definido em praticamente todas as cidades goianas. Ficaram aí para definição em segundo turno a votação em Goiânia com o candidato Iris Rezende do PMDB e Vanderlan Cardoso do PSB e também em Anápolis com o candidato do PT, João Gomes, e Roberto Dorion do PTB. Agora chamou bastante atenção a quantidade de eleitores que não compareceram para votar. Olha, 200 mil eleitores não vieram para a votação em Goiânia, não foram às urnas. Isso significa 20% de abstenção, um número bastante alto. Em Goiás, esse número foi de 15,86% e significa que 701 eleitores não foram às urnas. A Polícia Militar registrou um total de 303 ocorrências, principalmente por boca de urna. Matheus. Obrigado pelas informações, Patrícia. E a única cidade goiana em que o resultado das eleições ainda não foi divulgado é Bonópolis, no noroeste do estado. O TRE disse que os votos apurados seriam transmitidos para o órgão por meio de uma rede que fica na Câmara de Vereadores. Mas essa rede apresentou problemas. O ponto mais perto de transmissão é na cidade de Porangatu, a 120 quilômetros. Um grupo de pessoas cercou o prédio da Câmara da cidade e não deixou o funcionário da Justiça Eleitoral sair da Câmara. A Polícia Militar de Porangatu teve que ir até Bonópolis para conseguir resolver o tumulto. A previsão é que o resultado oficial seja divulgado daqui a pouco, antes da meia-noite. E em Aparecida de Goiânia, o candidato Gustavo Mendanha, do PMDB, venceu no primeiro turno. Vamos ver os números. Gustavo Mendanha aparece, portanto, com 59,99%, seguido de Marlúcio Pereira, do PSB, e professor Alcides, do PSDB. E durante todo o dia, aqui na capital e nas cidades da região metropolitana, as nossas equipes flagraram problemas de eleitores durante a votação. Vamos ver. Em muitos locais de votação, os garis tiveram uma trabalheira para fazer a limpeza. Eram vários santinhos espalhados pelo chão. Na porta do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia, mais de 20 sacos de lixo foram recolhidos. E reclamação de sobra. Fiquei muito revoltada e mais revoltada ainda quando eu vi que meu filho caiu e machucou-se. E durante essa entrevista, a nossa equipe flagrou o momento exato em que uma mulher cai por causa dos santinhos e panfletos jogados na rua. Escorreguei no santinho e caí. O que você acha dessa rua suja, desse jeito, dessa atitude? É um absurdo, né? No Colégio Estadual Severiano de Araújo, na região noroeste, uma eleitora não conseguiu votar porque a sessão dela mudou sem que ela fosse avisada. Não sabia que tinha mudado a minha sessão de local, então por isso eu nem vou votar agora.
E a votação biométrica também causou problemas. Faltava álcool em gel. Os eleitores tiveram que usar lenços umedecidos para conseguirem votar. Em Aparecida de Goiânia, no colégio Omar Arantes Cabral, uma eleitora conseguiu votar 2 vezes. Segundo a mesária, o voto da pessoa que estava atrás na fila já havia sido liberado, mas quem estava na urna não saiu e acabou votando por ela. Também em Aparecida, um cadeirante não conseguiu votar por falta de acessibilidade. O Eduardo tem 22 anos. Sempre votou no Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Aparecida. Nas outras eleições, tinha uma sala reservada para pessoas com deficiência. Mas hoje ele teve que voltar para casa sem votar. Essa eleição não tem essa sala e a minha sala, que é a minha sessão, ficou em cima, no segundo andar. Então eu não vou poder votar. E depois de um dia tranquilo de votação, o resultado das urnas indicou que também vai ter segundo turno em Anápolis. A disputa será entre PT e PTB. Em Anápolis, a eleição foi tranquila. O Tribunal Regional Eleitoral não registrou problemas com urnas e nem com a biometria. 2 problemas chamaram a atenção: a sujeira nas ruas e a detenção de 2 pessoas suspeitas de compra de voto. Elas pagaram fiança e foram liberadas. Às 7h04 da noite, a apuração terminou e indicou o segundo turno entre João Gomes, do PT, e Roberto do Orion, do PTB. Não seria uma eleição fácil, como de fato não foi. Mas está dentro da expectativa, vamos para o segundo turno, estamos motivados para esse segundo turno, é o mais importante. Não nos surpreendeu. Nós passamos 45 dias andando, conversando com a população, visitando, fazendo reunião. O que favoreceu foi o trabalho. Vamos ver então os números exatos da apuração em Anápolis. João Gomes, do PT, fechou com 29,92%, seguido de Roberto do Orion com 21,56%. Abaixo, Pedro Canedo, Valeriano, radialista Carlos Antônio, José de Lima e Hernani de Paula. Agora nós vamos saber como fica a Câmara Municipal de Vereadores aqui da capital, trazendo para você os 5 vereadores eleitos mais votados. Vamos colocar os números aqui no telão. Em primeiro lugar, nós temos aí Jorge Cajuru, com quase 37.800 votos, seguido de doutora Cristina, Vinícius Cirqueira, Rogério Cruz e Anselmo Pereira. Lembrando que a Câmara Municipal de Goiânia tem 35 vereadores. Já na cidade de Itumbiara, no sul do estado, o candidato que substituiu a campanha de José Gomes da Rocha, do PTB, assassinado na semana passada, venceu com folga. Por causa do atentado, o policiamento foi reforçado na cidade. Patrulhamento 3 vezes maior da Polícia Militar e delegacias abertas. E não foi só isso. A pedido da Justiça Eleitoral foi montado um grande esquema de segurança em Itumbiara. Nos principais pontos de votação, como esse colégio que fica no centro da cidade, os eleitores se depararam com essa cena: homens do Exército fazendo a guarda. A tropa de 180 militares veio de Minas Gerais. O reforço foi por causa do atentado em que morreram o candidato a prefeito Zé Gomes, o policial militar Vanilson Ferreira e o atirador Gilberto do Amaral, que abriu fogo contra as pessoas que estavam nessa caminhonete numa carreata. O caso está sendo investigado por uma força-tarefa da Polícia Civil. A Justiça Eleitoral informou que ninguém foi preso nessas eleições. Clima tranquilo entre os moradores. O candidato Zé Antônio, do PTB, que substituiu Zé Gomes, venceu com 67% dos votos. Gratidão, mais uma vez, à cidade de Itumbiara, por reconhecer o legado do nosso eterno prefeito Zé Gomes e o seu plano de governo, que será executado por mim na condição de prefeito. Vamos então aos números exatos de Itumbiara. Zé Antônio, do PTB, teve 67,27% dos votos. Álvaro Guimarães, do PR, ficou com pouco mais de 26% e Cezinha, do PDT, pouco mais de 6,5%. E os nossos repórteres vão te mostrar agora como foi a eleição em algumas das principais cidades do estado. A eleição em Porangatu foi bem tranquila. Durante o domingo, a Polícia Militar não registrou nenhuma ocorrência de crime eleitoral. Diferente de outras cidades do estado, em Porangatu não teve sujeira de santinhos na porta dos colégios eleitorais. 25.117 eleitores votaram. O número de abstenções chegou a quase 22%. Brancos e nulos somaram 5%. Com 42,59% dos votos, Pedro Fernandes, candidato do PSDB pela primeira vez, é eleito novo prefeito de Porangatu. Vamos saber agora como foi a votação em Lusiânia, na região leste do estado.
Nas cidades aqui no entorno de Brasília, a polícia teve trabalho nessas eleições. Cerca de 40 pessoas foram detidas, a maioria por causa de boca de urna, inclusive candidatos a vereador. Aqui em Lusiânia, o 4º maior colégio eleitoral do estado, a votação foi bem disputada. O candidato à reeleição, Cristóvão Tormin, do PSD, conseguiu uma virada no final da apuração e teve 590 votos a mais do que o candidato Marcelo Melo, do PSDB. Mas ele ainda não é considerado reeleito por causa de um processo que impugnou sua candidatura. A coligação já recorreu da decisão. A previsão é que o recurso seja julgado antes da posse marcada para o dia 1º de janeiro. Se o recurso for indeferido, a Justiça pode convocar uma nova eleição aqui na cidade. Agora a gente vai saber como foram as eleições lá em Rio Verde. Em Rio Verde, quase 90% dos eleitores foram às urnas, totalizando 105.806 votos válidos. A abstenção foi de 10%. De manhã, a votação demorou um pouco mais por causa da biometria, já que essa foi a primeira vez que o sistema foi usado na cidade. A movimentação foi tranquila durante todo o dia nos locais de votação. 6 pessoas foram presas fazendo boca de urna. Antes das 7 da noite, a população soube quem era o próximo prefeito. Paulo do Vale, do PMDB, foi eleito com 49,33% dos votos válidos. Ainda por aqui, no sudoeste do estado, a gente vai ver agora como foi o dia de votação em Jataí. Aqui em Jataí, no sudoeste de Goiás, o dia de votação foi considerado tranquilo. Apenas uma urna apresentou problemas e 2 pessoas foram detidas por fazer boca de urna. A apuração foi rápida. Às 7h30 da noite, o jataiense conheceu o novo prefeito da cidade. Vinícius Luz, do PSDB, foi eleito com mais de 51% dos votos válidos. Vamos a Catalão saber como foi o dia de votação por lá. Em Catalão, quase 60 mil eleitores foram às urnas neste domingo em aproximadamente 200 sessões eleitorais. Às 5h10 da tarde, as primeiras urnas começaram a chegar no cartório eleitoral. A apuração demorou aproximadamente 2 horas e com 67,6% dos votos, o ex-prefeito Adib Elias venceu a disputa. O atual prefeito Jardel Seba teve 26,3% dos votos. Depois que o resultado da eleição foi oficializado pela Justiça, começou uma grande festa na cidade. Milhares de pessoas se reuniram na Praça Central, onde o prefeito eleito Adib Elias agradeceu os votos recebidos nessa eleição. Vamos, portanto, aos índices dessas cidades, começando por Porangatu, onde Pedro Fernandes, do PSDB, teve 42,59%, seguido de Eronildo Valadares e Valdemar Lopes. Vamos agora trazer o resultado de Lusiânia. Marcelo Melo, pelos dados do TRE, teve 83,97% dos votos válidos, seguido de Augustinho, do PSOL, e de Cristóvão Tormin, do PSD, que não teve os votos contabilizados por causa de pendências na Justiça Eleitoral. Agora o resultado de Rio Verde. Paulo do Vale, do PMDB, 49,33%, eleito novo prefeito da cidade, seguido de Euler, Lissauer Vieira e Cristiano Quintino. Agora na cidade de Jataí, Vinícius Luz, do PSDB, foi eleito o próximo prefeito da cidade com 51,48% dos votos, seguido de Vitor Priori, do Democratas, e José Herculano, do PROS. Para encerrar, a cidade de Catalão agora, onde nós tivemos Adib Elias, do PMDB, com 67,62% dos votos, eleito novo prefeito de Catalão, seguido do atual prefeito Jardel Seba, do PSDB, e de Camila Campos, do PSOL. Agora, olhe como foi apertada a disputa na cidade de Chapadão do Céu, na região sudoeste do estado, divisa com Mato Grosso do Sul. Lá na cidade, o resultado da eleição foi definido por apenas 2 votos de diferença. Rogério Graxa, do PP, teve 2.899 votos, enquanto Eduardo Peixoto, do PMDB, teve 2.897. 2 votos que fizeram a diferença aí nessa disputa. Agora vamos ver o resultado aqui de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, onde o atual prefeito Jânio Darro, do PSDB, foi reeleito com 51,32%, seguido de Dr. Antônio, do PR, Ricardo Fortunato, do PMDB
e Alexandre Complete, do Democratas. Ainda na região metropolitana, nós temos o resultado de Hidrolândia, onde Paulinho teve 67,99%, é o atual prefeito, agora foi reeleito, do Democratas, e Bruno do Posto, do PSB, teve 32,01%. E agora, às 11h23, nós encerramos este programa especial sobre as eleições 2016. Mais informações você confere amanhã no Bom Dia Goiás, a partir das 6 da manhã. Uma ótima noite, muito obrigado pela companhia e, é claro, continue com a gente. Globo nas eleições 2016.